Olá, ouvintes! Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. Sou Alessandra Pires e o nosso bate-papo dessa semana irá abordar os principais pontos de uma reunião realizada entre o presidente Bolsonaro, ministros, Sebrae, Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas e representantes dos segmentos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Durante o encontro, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, e o presidente da Frente Parlamentar, senador Jorginho Melo, apresentaram ao executivo as demandas urgentes das micro e pequenas empresas e os impactos causados nesse segmento, que é um dos principais responsáveis pela geração de empregos no país e que corresponde a 99% das empresas no Brasil. Foi apresentada ao presidente da República uma carta aberta, em nome das 18 milhões de microempresas, que detalha a gravidade da situação entre os pequenos negócios. O documento menciona a 10ª pesquisa do Sebrae, que mede o impacto da pandemia nos pequenos negócios, apontando que o ritmo da recuperação observado até novembro de 2020 foi interrompido. Para nos falar sobre o que foi discutido nessa reunião e nos contar quais foram as decisões tomadas, convidamos o presidente do Sebrae, Carlos Melles, para participar desse episódio de hoje. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Quais foram os principais assuntos tratados durante essa reunião com o presidente da República e sua equipe de governo? E essa reunião foi muito importante porque ela teve um sentido, primeiro, de reconhecer, de agradecer o que o governo fez, somado ao Congresso, no ano de 2020, para a gente fazer essa travessia da pandemia. E nós levamos, então, tudo aquilo que foi feito. Na área de crédito, o Pronamp, na área trabalhista, a medida provisória do bem, com relação a tributos, fundo de garantia, o Simples, as prorrogações feitas. Nós falamos do FGTS, de prorrogação também do Simples Nacional, falamos do ICMS, que foi prorrogado, falamos de não incluir o Simples Nacional, ou melhor, não excluir do Simples as empresas que ficaram inadimplentes em 2020, ou seja, conseguimos assegurar mais de 700 mil empresas no ambiente da negocial, de continuarem vivas, operando. Nós falamos também da prorrogação das primeiras parcelas do Pronamp, em função do parcelamento, do recrudescimento da pandemia, ou seja, do aumento da pandemia. Falamos muito do auxílio emergencial, o tanto que ele ajudou o país e ajudou a micro e pequena empresa. Ou seja, eu estou fazendo essa retrospectiva porque, na verdade, nós entendemos que o governo fez muito, fez bem, aliado o Executivo e o Congresso, para que passássemos o ano de 2020 de uma forma melhor em relação à pandemia. Presidente, a situação se complicou muito em 2021. O faturamento das empresas voltou a apresentar queda. Como esse cenário foi tratado durante a reunião e como o governo recebeu as reivindicações do setor? Agravou-se a pandemia, o quadro ficou mais agudo. E ao ficar mais agudo e com a falta de definição da aprovação do orçamento, as micro e pequenas empresas ficaram janeiro, fevereiro e março no relento. E ontem o presidente ouviu com muita atenção todos os setores que estavam há 14 meses faturando zero, como é o setor de turismo de eventos, como é o setor também que emprega muito, que são bares e restaurantes, lanchonetes, que também estão abre e fecha, esse efeito sanfona dificulta demais. Então nós fomos pedir a reedição das medidas que ajudassem a micro e pequena empresa. E o presidente foi muito sensível.
e o ministro Paulo Guedes conhecedor na causa. O que foi muito positivo é porque nós conseguimos demonstrar que nós queríamos que atender os setores que mais foram prejudicados via o seu faturamento, o que foi bem aceito. Presidente, quais foram as principais decisões da reunião? E nós criamos, então, um grupo de trabalho liberado pelo Ministério da Economia, o secretário Adolfo Saxida e o SEBRAE, para que juntos a gente fizesse essa calibragem junto com a Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, com o secretário Bruno Bianco, onde nós estratificássemos os setores que mais tinham desempregado ou que mais precisam da medida do bem, aquela medida que o governo ajuda a pagar os salários, renegocia o contrato trabalhista, ela deve entre 10 e 15 dias estar novamente operacionalizada. Nós tivemos também um compromisso que o FAMP sai também nesses 10, 15 dias, operacionalizando já o FAMP, agora numa formatação um pouquinho diferente, de juros um pouco mais altos, mas ainda palatáveis, com alavancagem para que os bancos possam emprestar mais, fazer uma alavancagem de 1 para 4 daquilo que o governo coloca. E teve também, ao colocar nesse assunto, que o ministro Paulo Guedes demonstrou que nos agrada muito, muita confiança e a seriedade do SEBRAE, por conhecer o universo da micro e pequena empresa brasileira, combinou-se que a gente ia fazer um levantamento das empresas que tiveram, como eu já disse, menos faturamento para chegar a quase a normalidade, porque ninguém tem um faturamento normal. Uma exceção aqueles que até crescem, mas o decréscimo do faturamento é o ponto alto, e nesse aspecto, na medida em que a gente comprovar bem os setores que estão com faturamento muito abaixo, ficou-se mais ou menos, ou palavreado, que nós teríamos, o micro pequeno empresário teria uma isenção, não é prorrogação, uma isenção por 6 meses do pagamento de impostos. Ou seja, facilitaria muito também a vida do micro pequeno empresário. Presidente, muito obrigada por esse nosso bate-papo de hoje. E esperamos que essas boas notícias sejam efetivadas o mais rápido possível para que os pequenos negócios brasileiros possam retomar seu faturamento pré-pandemia. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte. Agência Sebrae de Notícias. Até semana que vem.